Então, dando continuidade ao nosso estudo da obra de Pietro Baldi, A Grande Síntese, né? Nós já estamos no capítulo 62, As Origens do Psiquismo. Vimos o aspecto conceitual da fase alfa, a evolução do princípio diretor da vida. Observemos, agora, o aspecto prevalentemente dinâmico do devenir, em que se manifesta esse princípio. Vimos transformar-se o princípio básico da luta. Vejamos como se exprime essa transformação nas formas de um psiquismo crescente. As três forças que sustentam a lei de conservação e evolução e se manifestam nos impulsos: fome, amor e insaciabilidade do desejo. Transforma profundamente a natureza do ser, paralelamente à transformação dos princípios, porque é a exata expressão. Interessante isso, né? Fome, amor e insaciabilidade do desejo. Começa primeiro como uma coisa bem egoísta, né? Para depois ela, aos poucos, vendo a transformação da sociedade como um todo, né? Essa evolução, né? Você vê bem que sempre sempre não, né? Mas ele fala aqui meio de um tripé, né, de sustentação até do nosso crescer, do nosso evoluir, né? Que como a gente começou lá no alfa, beta, gama, a gente começa, depois que tem uma certa consciência, a gente só quer sobreviver, né? Aí começa a se relacionar e do sobreviver e se relacionar nasce um desejo que vão surgindo até que a gente compreende o desejo passe a não ser mais uma necessidade por si só, mas uma coisa mais natural. É interessante essa. Se a finalidade da vida é a evolução, logo o objetivo da evolução, com sua tendência constante à realização máxima na fase vida, é o psiquismo. Observemos como ele surge e se desenvolve até as formas superiores humanas. Um germe do psiquismo já existe, como vimos, na complexa estrutura cinética dos movimentos vorticosos. Desde esses primeiros sintomas até o espírito do homem passa-se por gradações sucessivas de desenvolvimento através das formas vegetais e animais, cujos órgãos e formas são meras manifestações de um psiquismo progressivo. Só um instante. Essa coisa que eu falei que a gente passa. Isso é tão difícil das pessoas aceitarem ainda, né, que a gente pode ter, no nosso trajeto evolutivo, ter passado pelos reinos mais elementares da própria natureza, né? Todo mundo acha que é homem, que é ser humano, e foi assim desde o princípio, Deus já criou a gente assim. Ele coloca uma gradação, né, até a gente chegar ao que a gente é hoje, que é quase que tão infinita quanto é para frente, é infinita para trás também. Porque o tempo que a gente pode ter levado da mônada básica de cada um de nós para chegar nesse ser mais complexo, pô, o tempo aí não tem limite. É interessante isso, né? Porque aí o sujeito perguntou: isso quer dizer que eu já fui um peixe? Não, você não foi um peixe, você só se tornou consciente de si mesmo a partir do momento que você se torna autoconsciente, né? Antes disso não faz sentido a pergunta, né? Mas a sua essência passou por toda a experiência, né? Mas você fala assim, eu fui o peixe X. Não faz sentido, né? Mas ela passou por toda essa experiência, né? E é difícil a gente entender isso também, né? É muito louco, na verdade. Aqui agora, gente, como ser humano, pensar nessa possibilidade é de fundir a cabeça totalmente. Fala, Djair. Aquilo que você falou no início, Paulo, fome, amor, insaciabilidade do desejo, tudo egoísmo, esse egoísmo que não admite isso que vocês estão falando aí. É isso só que eu queria acrescentar. É isso mesmo.
ela ao mesmo tempo é um agulhão, né? A fome, o amor, o desejo desejo, né, apenas, né? É um agulhão, mas ao mesmo tempo é, ele segura, né? No sentido de que, mas eu já estou confortável agora, quero mais. Aí a pessoa tem resistência à mudança, né? Mas é interessante, é como se fosse, vai subindo, né? O processo de entendimento, né? Ele vai crescendo, estabiliza, aí fica insaciável de novo, vai buscar um novo patamar, um novo ponto de equilíbrio, assim vai. Nele, esse psiquismo crescente que rege todas as formas de vida é um dos espetáculos mais maravilhosos apresentados por vosso universo. Nele reside a substância da vida, e essa substância mantém-nos aderentes. Para nós, vida é igual a alfa, ao passo que as suas formas constituem apenas veste exterior de um íntimo psiquismo. Evolução biológica é para nós evolução psíquica. Para compreender a evolução dos efeitos, é mistério compreender a evolução das causas. Para nós, zoologia e botânica são ciências de vida, não um catálogo de cadáveres, e consideramos as formas apenas enquanto são a expressão do conceito que as plasmou. Que é para compreender. Eu só vou ler de novo para pegar melhor a ideia, tá? Para compreender, né? Para compreender a evolução dos efeitos, é mistério compreender a evolução das causas. Ou seja, a própria causa também ela vai evoluindo, né? É como se a lei que rege as coisas do mundo, ela também fosse se adequando, né? Para nós, zoologia e botânica são ciências da vida, não um catálogo de cadáveres, e consideramos as formas apenas enquanto são expressão do conceito que as plasmou. Ou seja, não é só ficar catalogando, né, animal, planta, mas ver todo o processo de como que é a dinâmica dela se manter vivo, né? Eu tenho uma professora, colega da universidade, que é botânica. Ela fala que o processo de vida das plantas é completamente diferente dos animais, né? E ela fala assim, essas árvores parecem, tem muitas, e são cada uma planta completamente diferente da outra, e assim, parece ET, sabe? Extraterrestre, tão diferente que são, às vezes, uma da outra, né? O processo de busca de alimento é bem diferente dos animais, né? As plantas. É uma outra experiência, né? Uma outra abordagem, pode-se dizer assim. Não as ligamos por parentela orgânica, senão onde e enquanto esta é indicadora de uma parentela psíquica mais substancial. Botânica e zoologia vos reduzis a necrópolis, ao passo que são reinos palpitantes de vida, de sensibilidade, de atividade, de beleza. De fato, pelo menos eu vejo lá na universidade, o pessoal que trabalha com botânica, com zoologia, eles trabalham muito o processo de comportamento, sabe? Tem um pessoal lá que é especialista em comportamento de planta, principalmente comportamento animal. Então não vê só como catálogos, não, é estudar toda a dinâmica da vida deles, né? Como é que é o processo, que são diferentes, né? Às vezes é outra, como diz os jovens, é outra pegada, né? As plantas, os animais diferentes da gente. Isso é interessante, né? Então tem muita gente estudando isso hoje, né? Como isso aí já tem mais de 90 anos, esses escritos do Baldi, a própria zoologia botânica mudou muito no último século, sabe? Eu achei tão bonito, né, do jeito que ele falou, né? Reino palpitante de vida, de sensibilidade, de atividade, né, em si e de beleza, né? Tem dizendo claramente para a gente, né, tem um outro olhar em relação a tudo à sua volta, né? Que cada partícula ao seu redor é de fato um universo com todas as
características pelas quais a gente mesmo já passou, né? Cada grão de areia que a gente pega tem todo esse histórico que a gente tem nesse ser complexo, né, fisicamente, que a gente é agora. Aquele grão de areia tem todo esse universo contido nele também. E isso transforma, né, tudo ao nosso redor realmente palpitante de vida e de beleza. Eu achei isso muito, muito bonito. E você vê assim, é um escrito que tem 90 anos, e os últimos 90 anos, a evolução do conhecimento que a gente tem da botânica, zoologia, cresceu assim de forma exponencial, né? Porque você começou a investigar o interior da célula, os vírus, ou seja, coisa que antes a gente não fazia a mínima ideia que existia, né? Mostrando que por dentro de nós existe, nós somos como uma colônia de vidas, né? De outros seres, né? Que tem de bactéria, micróbio, outros seres que vivem em função da gente. É doido isso aí, a gente pensar assim também, né? Fala, Jair. Para você ver, houve uma evolução tão radical que na década de 70, quando eu estudava biologia, tinha a teoria de Malthus, que falava que a população crescia em projeção geométrica, enquanto o alimento crescia em pH. E aí, o que aconteceria? O mundo ia passar por fome. Não sei se vocês conhecem essa teoria. Ela estava em vigor na época, e todo mundo acreditava nisso. E hoje em dia virou nada, virou pó. É isso só. A gente vê o salto que houve. E nessa integração que você estava falando, Paulo, falou até das bactérias, me veio assim, eu estava pensando que a gente tem aquelas bactérias, né, que chamam de saprófitas, né, que são fundamentais para que partes do nosso corpo funcionem, o próprio intestino tem que ter certa quantidade de bactérias específicas, senão ele não funciona direito na tua boca, na tua pele. Quer dizer, e se fala só bactéria, primeiro pensamento de quase todo mundo, e bactéria tem que tomar um remédio, tem que exterminar com ela, porque vai me fazer mal. E tudo está integrado. A gente não compreende essa integração, mas, na verdade, acho que até essas bactérias, esses seres que em algum momento de desequilíbrio, desarmonia nos causam doenças, deve ter uma integração que a gente ainda não descobriu, uma forma de viver. Fica meio ridículo dizer isso, mas viver em paz com esses seres que, quando desarmonizados, nos causam algum tipo de mal. E se agora eu parando para pensar, um espírito em desarmonia pode me causar doença, o mesmo mal que uma bactéria, que eu não estou totalmente integrado a ela, que eu não a compreendi? E você fica pensando assim, nós todos aqui influenciamos o planeta como um todo, assim como também os seres que vivem dentro de nós influenciam-nos, e a gente influencia esse como um todo, né? Então, quando a gente toma consciência de nós mesmos, né, a gente afeta tudo ao nosso redor, não só dentro de nós, mas as coisas que estão à nossa volta, a nossa família, onde essa família não consiste só nos seres humanos, não. São os animais, as plantas, a integração que a gente tem com o meio ambiente em volta de nós, né? Você vê que os animais mais próximos da gente, quando a gente fala dos animais mais próximos, cachorro, gato, os passarinhos, né? Que são aqueles animais cavalos, dependendo de onde a pessoa mora. Eles têm uma interação completamente diferente quando a gente está em harmonia, né? E aquilo passa para eles, eles passam para a gente, e aquilo vai virando uma simbiose muito positiva, né? Então, ou seja, não só a questão física, as bactérias que estão dentro da gente, os seres que vivem dentro da gente, que vai formando uma simbiose extremamente boa, mas também a simbiose de relacionamento também, né? Alguma coisa assim, né? Tem muito que aprender ainda. Pô, que bom.
Assim, consideramos desde o princípio o problema da vida e o desenvolveremos até o fim, porque só desse modo pode ser resolvidos racionalmente todos os problemas biológicos, psíquicos e éticos. Você vê que todos os problemas biológicos, psiquiéticos, que eles estão interagindo entre si, né? Não é só biológico, não é só psíquico, e tem a parte ética também, né? A parte que envolve o relacionamento entre as pessoas, né? É absurdo conceber que as formas da vida não sejam objetivos em si mesmas e sua evolução não possua finalidade nem continuação. Justamente onde um eterno transformismo as precede nas fases gama e beta, a continuação da evolução psíquica, como de fato se realiza no homem. Esse psiquismo é a meta mais alta da vida. Seu desenvolvimento é o resultado final da permuta, da seleção, da transformação da espécie, de tão grande sabedoria, de tamanha luta, de tão alta tensão. Esse psiquismo fixa-se nos órgãos, nas formas, plasmas, animas em todos os níveis. Delas faz um meio para evoluir ainda mais. Nas formas da vida, o psiquismo se revela e se exprime a partir das formas. Observando-as, podeis subir até o princípio psíquico, a centelha que se agita em seu âmago. Tudo isso constitui um esforço, uma ascensão dolorosa do protozoário ao homem, sempre subindo até os mais altos cimos do psiquismo, onde se realiza a gênese do espírito, obra maravilhosa e progressiva, em que a divindade, o princípio infinito, está sempre presente em um ato constante de criação. É interessante isso, né? Ele vai mostrando essa busca, né? E que quando ele colocou lá assim, fome, amor e o desejo, né? Esse desejo como o terceiro ali, essa fome que a gente tem de buscar algo que às vezes a gente nem sabe exatamente o que é, né? A gente nem sabe exatamente o que é. No estudo dos movimentos vorticosos, vimos como eles contêm em germe o desenvolvimento das leis biológicas, como a estrutura íntima cinética da vida lhes permite, desde suas unidades primordiais, a admitir em sua órbita impulsos de fora e conservar seus traços em suas subsequentes alterações cinéticas íntimas. O buscar novos pontos de equilíbrio, né, em que a gente tem herança do que era antes e um deslumbrar do que a gente vai ser, né? Então, eu lembro o André Luiz, numa das obras dele, que eu esqueci qual aqui agora, em que ele fala que quando a gente está no ventre materno, é como se tivesse uma lembrança de tudo que a gente já passou, né? Parece primeiro como é que chama aqueles? Um peixinho, depois um sapinho, depois tem uma espécie de cauda, aí vai crescendo, tudo muito pequenininho, muito rápido, mas é como se fosse, o André Luiz falava como se fosse uma lembrança de por tudo que a gente já passou, né? A gente revivendo em pouco tempo, e quando a gente dá valor a isso, a gente começa a dar valor às coisas mais básicas da natureza, que elas fazem parte da gente, né? Na busca de algo mais grandioso, né? Dessa lembrança que você está falando, será que, de certa forma, a gente menospreza, né, as coisas que agora a gente considera mais insignificantes por não lembrar desse processo? Será que pode ser uma coisa mais ou menos assim? A gente agora não lembra nem da nossa infância, né? Quanto mais da nossa infância, digamos assim, num aspecto muito mais amplo, né, de criação e de desenvolvimento, né? E por não lembrarmos disso é que a gente não dá o valor, a importância. Diga aí, Jair, me esclareça. Não é isso não. Eu não estou nesse nível. Eu queria só falar que você já conhece essa parte da embriologia. Que o embrião passa por essas formas fisicamente, passa pela forma de peixe,
de rabo. Eu não me lembro mais detalhes, estudei na época de biologia, da década de 70. Mas o óvulo, o embrião passa por esse processo. Agora, o psiquismo eu não sei, né? Aí não tem como. É isso só que eu queria acrescentar. Tu lembrou bem. O próprio ser humano, para nascer, ele começa do unicelular, da junção de duas coisas, né? E vai se transformando num ser complexo. E tem uma fase que parece um girinozinho mesmo. É interessante isso, né? E aí você falou assim, a gente esquece, né? Quantas vezes a gente vê a atitude de criança, menino, cresce, como se a gente nunca tivesse sido criança e tivesse agido daquele jeito. Ou quando jovem, esses jovens ficam com esses sonhos malucos, né? É como se a gente não tivesse sido jovem, tivesse tido sonhos malucos, né? É como se a gente esquecesse isso, né? E a gente tem que lembrar da criança que existe dentro da gente, do adolescente que existe dentro da gente, né? E que nós somos o que somos hoje porque passamos por todas essas experiências, né? E agora tu tocou num ponto que a gente até discutiu um dia desses aí, né? A coisa dessa forma bucólica, né? Que da criança ver a vida, né? Daquela coisa meio utópica, meio lúdica, né? Que a criança, o princípio da adolescência também traz, né? Que a gente, de fato, não perde, né? Porque, nós somos homens já classificados como que, em teoria, já passamos provavelmente de metade da nossa existência, né? Estaríamos já num ascender e descendente de vida, começando a descendência pelo tempo, né, de existência, mas que a nossa mente não sofre as mesmas agruras do corpo físico, né, que você sente, percebe que ele vai se deteriorando, você vai nitidamente não conseguindo realizar tarefas ou fazer coisas que antes eram mais fáceis, mas a mente não. Você continua. A gente não se permite, porque a sociedade impõe isso. Mas, muitas vezes, com alguém que você tem muita intimidade ou está sozinho, você volta a ser aquela criança, você pensa as mesmas brincadeiras, bobagens, né? Aquela história do nunca sai da quinta série. Mas, de fato, é isso. A nossa mente, ela não se deteriora, ela continua mantendo aquela forma lúdica de ver, aquela alegria de encontrar, de descobrir as coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente está num corpo que precisa responder a apelos de uma sociedade que ainda não se conhece, que ainda não sabe interpretar a sua vida própria. E a gente acaba tolhindo essa parte e se adequando, virando personagens que são, de fato, diferentes do que a nossa essência é e talvez gostaria de ser na sua total plenitude de liberdade de expressão. É isso mesmo, né? E eu espero que a gente não perca a criança da quinta série que existe dentro da gente, né? Porque aquelas brincadeiras divertidas que a gente brincava de forma descontraída, né? Sem e que quando você errava, você, foi mal, desculpa, porque todo mundo erra, né? Diga, Jair. É só uma brincadeira. E quando fala de quinta série, eu fico com trauma, porque na minha época tinha um tal de exame de admissão para você entrar na quinta série. Era um terror. Eu fiz. Cara, era uma paranoia total. Meu pai, foi a primeira barreira que eu tive de paranoia, sabe? De pressão, daquela confusão toda. E você, como falou quinta série, você já deve ter feito, né? Isso só. É isso mesmo. Isso é mesmo. E era esse exame de admissão era o que é o vestibular hoje em dia, né? Só que a gente era muito mais novo e muito mais inconsequente e inconsciente do que aquilo representava.
Outra coisa, era inconsciente, mas também tinha um método pedagógico dos pais. Era ameaça velada e pancada. Era do chinelo para quem tinha sorte, do tamanco para quem era mais duro. Cara, minha paranoia que tinha de meu pai do céu, se eu não passar nesse exame de admissão, o que seria da minha vida? Pô, eu vou te contar. Mas depois que eu passei, veio um tal de relógio Tecnos, que foi o primeiro relógio automático que tinha no Brasil. Tinha 21 rubis. Para você ver, foi um sufoco que eu passei. Mas tá bom. Mas você vê que é interessante isso, né? É que foi um período em que era você passado da quarta série para a quinta série já era custoso, mas eram pouquíssimos que faziam isso. Era 10, no máximo 20% da população. O resto ficava completamente à margem. Hoje a gente, essa pressão ela foi colocada mais adiante, mas pelo menos você tem atender um grupo maior de pessoas que antes não tinha, vivia tão à margem da sociedade que eles não sabiam nem que fazia parte da sociedade, né? Quando eu falo assim, quando hoje melhorou muito em relação ao passado, é porque hoje a gente pode, é mais fácil se rebelar, né? É mais fácil você achar que está esquisito a sociedade, né? Antes aceitava com mais tranquilidade, mas não é porque era melhor, é porque você não... Hoje você se angustia, você vê um tratamento racista, um tratamento homofóbico, um tratamento misógino, você se revolta. No passado existia, só que você aceitava. Hoje você... Não, eu não aceito isso mais. Isso não faz sentido, né? E eu acho que isso é um processo de conscientização da sociedade como um todo, né? Tocou num ponto que eu acho muito bacana, muito bonito também. É porque não é só uma questão de que antes a gente era mais alienado ou mais ignorante. A gente está se tornando mais consciente, é o que ele está falando aqui. A consciência vem surgindo. Então não é só uma mudança de hábito. Você vai entendendo que aquilo é errado. Porque antes você era indiferente porque você não sabia o que aquilo significava de fato. Naquela história de a gente estar brincando aqui da quinta série, muitas coisas a gente fazia na maior inocência, que hoje foram banidas da sociedade, simplesmente para a gente era inocente naquela época, porque a gente não tinha consciência da verdade por trás daquilo. E hoje a gente já está despertando, né, essa consciência. Então, tudo muda. Muitas coisas, se a gente for pegar a nossa história, só de Brasil, muitas coisas aconteceram que hoje em dia seriam totalmente absurdas e provavelmente não se repetiriam, porque a consciência da sociedade está diferente. É isso mesmo. Você nunca iria imaginar passeata em favor das árvores. Não, vamos... Outro dia eu vi um negócio que no Japão, aquelas árvores milenares, eles querem passar uma estrada, eles fazem todo um trabalho de tirar a árvore inteirinha e transplantar ela de modo a não machucar a árvore, né? Se fosse 50 anos atrás, passava o trator, né? É possível. E tem toda uma preocupação, né? E isso é de uma beleza assim, simbólica que muita gente não pode perceber, mas é você dar valor a cada coisa que existe. Deixa de ser uma árvore, deixa de ser um elemento puro e simples da natureza, passa a ser um ser. E isso é um grande avanço que a gente está tendo. A gente está passando a ver muitas coisas ao nosso redor que antes eram simples, digamos assim, objetos de cenografia na nossa vida. A gente está passando a entendê-los como um ser apenas diferente do que a gente é.